Gente, essa daqui é a Eduarda. Ela é formada também em Relações Internacionais. Ela vai se apresentar melhor para nós. Nós somos o CIERE, que é uma organização estudantil da Universidade Paulista, daqui de São Paulo. Foi fundado em 2016, mas nós tivemos poucas participações nas atividades da universidade desde então. E aí, agora nós estamos um pouquinho retomando todas essas nossas atividades. Eu espero que todo mundo possa compartilhar isso entre os alunos de Relações Internacionais, para que eles também possam, né, ver tudo isso. Essa é a Eduarda e ela vai se apresentar para a gente, contar um pouquinho como que foi a trajetória dela em Relações Internacionais. Tudo bem, Eduarda? Tudo ótimo. Então, meu nome é Maria Eduarda Câmara, eu sou formada pela Universidade Estadual da Paraíba em Relações Internacionais e atualmente eu faço meu mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Federal da Paraíba. Eu participei de alguns programas internacionais, ainda na graduação e também agora no mestrado, mas acho que o programa mais interessante assim, que eu participei foi o programa junto à Missão do Brasil nas Nações Unidas e outras organizações, em que eu passei alguns meses em Genebra, atuando junto com diplomatas em alguns eventos internacionais que aconteceram no âmbito das Nações Unidas, né? Entre eles o Conselho de Direitos Humanos e a 100ª reunião da Organização Internacional do Trabalho. Então, eu pude atuar junto com os diplomatas durante alguns meses nessas reuniões internacionais na ONU, né? Bom, a minha trajetória com RI especificamente ela é bastante nova. Eu me formei em 2018 na Universidade Estadual e desde então eu tenho feito vários projetos, né? Inclusive um dos meus projetos é o Internacionalmente, que é um Instagram em que eu falo um pouquinho sobre carreira, bolsas de estudos, oportunidades para alunos de relações internacionais. Porque o Brasil ele é imenso, né? Enquanto em São Paulo a gente vê mesmo que recente, mas a gente vê várias pessoas falando sobre relações internacionais, estruturas governamentais fortalecidas em relação às RI. Em São Paulo, né, a Prefeitura de São Paulo tem uma Secretaria de Relações Internacionais, o Estado de São Paulo também tem profissionais de relações internacionais atuando. Eu vi que aqui no Nordeste, a despeito da gente ter universidades bem antigas já, se a gente for comparar com a linha temporal das relações internacionais no Brasil, a UFPB ela tem, se eu não me engano, 12 anos de existência, o curso de Relações Internacionais em João Pessoa, que é onde eu me formei. Então, assim, a gente tinha o debate acadêmico, mas tinham poucos profissionais falando sobre RI. E eu via diversas oportunidades no exterior, a exemplo da que eu participei, do programa que eu participei, e pouca gente divulgando esse tipo de oportunidade, né? Foi quando eu criei o Internacionalmente. Na verdade, a plataforma Internacionalmente, ela é muito maior do que só o Instagram, né? E a gente vem divulgando oportunidades, notícias internacionais, informações sobre o mercado de trabalho. E é isso, acho que basicamente essa sou eu. Bom, é muito legal, assim, ouvir de alguém que acabou de se formar em relações internacionais. E, assim, uma coisa que cai muito aqui em São Paulo, no debate, e que eu não sei realmente como que é aí para o Nordeste, mas aqui, assim, a maioria das pessoas que se formam em RI, a gente fica nesse meio diplomacia versus Comex, que são, tipo, quase os dois únicos caminhos para o estudante de RI. E assim, eu queria entender mais ou menos como que você vê esse caminho do mercado de trabalho. O profissional de RI, o estudante de RI, ele só pode ter esses dois caminhos, ou é diplomacia ou é Comex, principalmente aqui em São Paulo, que assim,
aparentemente parece que só tem isso. Se você não vai ser diplomata, você só vai trabalhar em Comex. Então, assim, quais outros caminhos que a gente pode traçar? Quais outros caminhos que um profissional de relações internacionais pode ter, ao seu ver? Na verdade, é muito amplo. E isso, para mim, foi muito negativo. E eu acredito que é muito negativo para o aluno que está saindo da graduação poder se deparar com um mercado tão amplo e que, enfim, ele tem uma base de tudo um pouco, né? A gente tem base de história, a gente tem base de economia, a gente tem base de comércio, e a gente fica muito na dúvida de onde ir. Então, eu acho que a grande missão do internacionalista recém-formado é se especializar. A gente, na maior parte dos cursos, né, especificamente nas universidades públicas, a gente tem cursos formadores, que chama. Ou seja, são cursos que te preparam para trabalhar, para estudar, para pesquisar diversas áreas. Só que o profissional que ele está querendo se inserir no mercado de trabalho, ele precisa, antes de tudo, se especializar. Eu atualmente trabalho com relações internacionais, eu trabalho com atração de investimento em uma empresa governamental aqui do meu estado. E recentemente eu fui a trabalho a São Paulo e conheci diversas agências em São Paulo que trabalham também com atração de investimento, tanto a nível governamental quanto a nível municipal. Então, eu acho que a gente precisa abrir o nosso leque mesmo, né, de conhecimento de áreas aonde o internacionalista pode acabar se inserindo. O que eu costumo falar bastante é sobre habilidades. A gente tem habilidades que são muito requeridas no mercado hoje, né? A segunda, a terceira língua, habilidades de negociação. Então, existe um leque de oportunidades muito grande. E eu vou citar alguns que são os que eu, particularmente, me sinto um pouco mais atraída. Então, eu posso falar da diplomacia empresarial, das relações institucionais, das relações governamentais, da atração de investimentos, né? Então, da análise de dados, é uma profissão que vai crescer muito no mercado. Hoje a gente vive na sociedade da informação, mas a gente precisa de profissionais que saibam ler esses dados, interpretar esses dados e criar estratégias no âmbito empresarial para trabalhar e trabalhar esses dados a ponto do decision maker poder tomar suas decisões. Então a gente trabalha antes da tomada de decisão. A gente trabalha o dado para que o CEO da empresa tenha condições de tomar decisões baseadas nos dados da sua própria empresa. Então, existe um leque de possibilidades. Eu sempre me interessei muito pela parte de investimentos, tanto que o meu mestrado hoje, a despeito de ser acadêmico, ele também é voltado para... Eu pesquiso sobre investimentos chineses em energias renováveis e Olha, que trabalho... fantástico. Desculpa super te cortar, mas é porque a China também é uma área de pesquisa que super me atrai. Nossa, Nossa, muito eu legal. sou Desculpa apaixonada, super. né? Fica à vontade. E, para além disso, eu tenho... Porque eu sempre falo isso para os meus seguidores no Instagram, né? Que é muito importante a gente criar o nosso planejamento de carreira. Se a gente não tem um planejamento de carreira desde muito cedo na graduação, ou seja, eu pego um projeto de pesquisa porque um professor que eu gosto tem aquele projeto, mas não é naquilo que eu quero me especializar, então a gente tem a chance, desde muito cedo, desde os primeiros períodos na universidade, de começar a ir construindo mesmo uma carreira, né? Porque a carreira, eu costumo falar bastante nisso, a carreira ela é diferente do seu trabalho. O seu trabalho é o que te pagam para fazer. A sua carreira é a construção, é a sua história profissional. Então, você pode construir a sua história profissional desde a graduação. Então, eu percebo que, mesmo sem ter uma orientação para isso, eu acabei fazendo isso de uma maneira bastante natural. Primeiramente, eu comecei a estudar China, depois eu comecei a estudar investimentos chineses, e os investimentos chineses me levaram a trabalhar com investimentos no Brasil. Então, hoje eu
trabalho com atração de investimento de uma forma bastante ampla, seguindo eixos estratégicos delineados pelo governo do estado, mas que todo meu conhecimento prévio de investimento, de China, de tratados de acordos de investimento, me dão toda a base que eu preciso para entender do tema e poder montar estratégias para isso. Entendi. Muito legal. Tem algumas dicas assim que você pode passar, acho que principalmente para os calouros da gente, que eles estão se sentindo muito perdidos, em relação assim, como montar o seu plano de carreira, assim. Eu sei que a organização é fundamental, mas como que a gente, quais são assim os key points que a gente pode usar para montar o nosso próprio plano de carreira, para a gente fazer essa nossa autoanálise para seguir, assim? Perfeito. Eu dou algumas dicas disso no meu Instagram. Inclusive, eu estou montando um material específico para planejamento de carreira, mas eu vou dar algumas dicas que são essenciais. O primeiro ponto é saber aonde você quer chegar. Isso precisa estar muito bem delineado. Qual é o seu objetivo final com as relações internacionais? Aonde você se vê daqui a 15, 20 anos? Quando você delineia esse seu objetivo final, você vai ver que a construção desse caminho ele fica muito mais simples. Isso quer dizer que daqui a 5, 6 anos eu vou ter o meu mesmo objetivo final? Talvez não, talvez mude, porque o mundo é mutável. A gente, há 4 meses atrás, não poderia imaginar que a gente estaria passando por um momento de isolamento social, por exemplo. Existem variáveis que podem interferir no seu caminho. E pode interferir tanto negativamente quanto muito positivamente. Talvez você consiga chegar até num objetivo maior do que você tinha pensado anteriormente. Então, mas o passo inicial é você delinear qual é o seu objetivo. Depois disso, delinear quais são as habilidades que esse profissional precisa ter. Bom, vamos botar esse caminho. Um pouquinho de barulho aqui. Não, desculpa, é aqui, eu acho. Mas retomando, imagina que você precise, o seu objetivo final seja trabalhar na ONU ou em alguma agência vinculada à ONU. Então, quais são as habilidades que uma pessoa que queira trabalhar na ONU precisa ter? Um profissional para trabalhar em um organismo internacional. Bom, a gente sabe que a ONU tem línguas oficiais. Então, você direciona os seus estudos de língua para, não vou dizer 5, mas em línguas que sejam oficiais da ONU, né? Você, de repente, tem você pensa que o sistema ONU ele é muito amplo, mas você quer trabalhar especificamente com educação. Educação. Então, você trabalha todo o seu currículo, toda a sua especialização para trabalhar com educação, na Unicef, por exemplo. Então, você tem que ir construindo a sua carreira, toda a sua trajetória, com base no seu objetivo final. Bom, a gente sabe que os processos seletivos internacionais, eles buscam pessoas que tenham trabalhos voluntários. As atividades extracurriculares são tão importantes quanto as curriculares. Então, você vai trabalhar outras coisas além da sua universidade, né? E eu tenho que falar bastante que as atividades extracurriculares são muito importantes para o estudante de relações internacionais. E, por exemplo, dar um exemplo prático da minha vida que talvez pode ajudar no entendimento dos educadores, né? Que é basicamente o seguinte, durante a minha graduação, eu nunca me limitei a ficar dentro de sala de aula, né? Tudo que acontecia na universidade eu estava envolvida, desde centro acadêmico, desde coletivos feministas, desde grupos
de estudo e pesquisa, eu sempre procurei participar de tudo um pouco. Dentro das habilidades, vamos dizer assim, que eu adquiri, estando no centro acadêmico, por exemplo, foi organização de eventos. Eu organizei diversos eventos acadêmicos, né, que me proporcionaram, após o fim da minha faculdade, trabalhar alguns meses sendo bolsista da Fiocruz, trabalhando na organização de um evento acadêmico internacional, por exemplo. Então, assim que eu concluí a minha universidade, eu consegui uma bolsa de 4 meses para trabalhar na organização de um evento internacional, onde eu conheci pesquisadores internacionais que estudavam meio ambiente e especificamente governança da água, né? Não era necessariamente um tema que eu pesquisava, mas hoje em dia eu estou pesquisando os investimentos da China em energias renováveis, e grande parte dos pesquisadores que eu leio nacionalmente são pessoas que eu conheci nesse evento, para você ter uma ideia. Então, a gente costuma botar tudo em caixinhas, né? Mas as suas habilidades, o seu networking, a sua capacidade de entender o ambiente, de se portar em um ambiente, tudo isso vai contar na hora de você conseguir um emprego e se inserir no mercado de trabalho. Muito legal. Aí, uma das pessoas que a gente colocou numa das nossas enquetes lá na página do Cielo, perguntou, acho que foi a pergunta mais interessante assim que surgiu, que são: quais as expectativas que você tinha profissionalmente antes de começar a graduação, no momento de tomada de decisão, de escolha de relações internacionais, e depois que você terminou? Então, acho que, assim... Não, é isso mesmo, pergunta, desculpa. Tá certinho. Eu li certinho, obrigada. Eu sou uma pessoa que eu não crio muitas expectativas, assim. Porque quando eu entrei em relações internacionais, as pessoas me colocavam um pouco de medo, em duas questões principais. A primeira, relacionada às habilidades do internacionalista, né? Parece que o estudante de relações internacionais, ele precisa ser o poliglota, ele precisa ser a pessoa que mais lê livros no mundo, a pessoa com mais skills que você vai imaginar. E quando a gente entra na universidade, a gente vê que não é bem assim, né? É um curso bastante pesado, mas que qualquer pessoa que tenha feito um ensino básico, fundamental e médio bem, se dedicado minimamente, consegue acompanhar os conteúdos, se dedicando, obviamente, mas acabaram que montaram para mim um estereótipo de estudante de relações internacionais que era o top, né? O melhor dos melhores estudantes do mundo. Era o próprio Sérgio Vieira de Mello para ser estudante, para fazer a graduação em RI. É como se entrasse na universidade, você já tinha que ser diplomata, né? Então, quando eu cheguei na universidade, que eu percebi que não era bem assim, deu aquela aliviada, tipo assim, meu Deus, eu tenho condições de fazer isso, não é como eu imaginava. Sempre tem um ou outro aluno de relações internacionais que se acha o próprio Sérgio Vieira de Mello, que se acha o próprio diplomata, nasceu diplomata já a pessoa, mas a gente sabe que 80% dos casos são pessoas comuns que estão ali buscando, tanto quanto você, os conhecimentos, e acaba que aquele clima de competição que você já entra com isso na cabeça acaba se dissipando aos poucos quando você vai conhecendo a galera da universidade, né? Então, eu não entrei com... A minha expectativa maior, minha maior insegurança era em relação a isso, né? Eu não era uma pessoa que sabia, sei lá, 5 idiomas. Eu entrei na universidade com inglês de cursinho e espanhol de RBD. E assim, foi uma coisa que eu fui aprimorando ao longo dos anos. E isso é uma coisa muito importante, que é uma insegurança que eu vejo de muita gente que entra na graduação de Relações Internacionais sobre as línguas. Gente, você tem, no mínimo, 4 anos para se dedicar muito a 2 línguas principais, que é o inglês e o espanhol. Não pensa que
você precisa sair da universidade com 5 línguas, as 5 línguas oficiais da ONU, eu preciso sair da universidade. Essa não é uma realidade. Mas se você passa 4 anos se dedicando bastante ao inglês e ao espanhol, principalmente, ou se você já tem o inglês fluente, você passar para uma terceira, para uma quarta língua, você já sai da universidade com, hoje eu diria que é a skill mais importante para o mercado de trabalho, que é a língua estrangeira, né? Então, acho que é basicamente isso. Eu entrei não com tantas expectativas assim, essa era uma insegurança minha, mas eu acho que o curso de Relações Internacionais só me surpreendeu, assim. Eu era uma pessoa que sempre fui muito, vamos ver no que isso vai dar, né? E eu me surpreendi muito positivamente, porque eu gostei muito de todas as disciplinas da universidade, desde as disciplinas de economia, as disciplinas de teoria. Então, eu, pelo menos, eu acho que eu não teria como escolher outra profissão senão a de internacionalista. Ai, nossa, gente, muito legal. Assim, acho que o nosso escopo de perguntas terminou. Assim, eu agradeço muito você por ter participado com isso com a gente. Assim, muito obrigada mesmo, porque eu tô, assim, realmente vendo que é um sentimento que foi mútuo também para muitas pessoas da minha sala e para muitas das pessoas que entraram esse ano. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua participação, Eduarda. Gente, por favor, segue o canal dela, que é maravilhoso. Eu conheci quando eu entrei no CIED, que o pessoal começou a falar. Segue ela, que é muito legal. Então, por favor, segue o Internacionalmente, segue o CIED também. Não deixe de acompanhar as postagens feitas pelos próprios alunos da universidade. E muito obrigada. Então, eu fiquei um pouco preocupada sobre os ruídos, mas espero que tenha dado. Eu entrei na universidade do que agora. A gente já tem muita gente falando sobre RI da maneira que é, e não da maneira que as pessoas idealizam que seja, né? Então, a gente precisa ainda falar sobre relações internacionais, falar sobre a profissão internacionalista, porque quanto mais a gente fala, mais a gente divulga e mais o mercado percebe como a gente é um profissional essencial para auxiliar nas estratégias empresariais, nas relações governamentais, nas relações consulares, né, com as embaixadas também. Então, o profissional de relações internacionais hoje é muito importante para o mercado, seja privado ou seja público. Então, queria dizer para todo mundo que está chegando agora em relações internacionais, primeiro, é que a parte da universidade na vida de vocês, com certeza vai ser uma das melhores. Então, aproveitem ao máximo e aproveitem porque RI, eu costumo dizer que um bom internacionalista ele é feito de duas coisas, de muitas experiências, né, sejam internacionais ou nacionais, mas muitas experiências. E a segunda coisa é de quantos livros você lê. Então, busquem isso, busquem ler tudo que vocês conseguirem e ter o máximo de experiências que vocês conseguirem também. E sejam todos bem-vindos ao curso. Obrigada, Eduarda. Tchau, tchau.